sobre quantidade. A gente, queridos, nós, Igreja do Senhor, nós não reconhecemos o poder do nosso Deus. E é isso que nós vamos falar aqui à tarde. Nós passamos por situações nas nossas vidas onde nós ficamos com medo, com receio e ficamos preocupados com o futuro. E quando passamos por uma batalha, ficamos preocupados se vai dar certo, se não vai, se vamos vencer, se não vamos. E muitas vezes, queridos, nós ficamos assim, por quê, queridos? Porque nós não reconhecemos a força do nosso Deus. E é isso que nós vamos conversar aqui à tarde, é isso que Deus colocou no meu coração para poder falar com você. E o título da ministração é: Deus não se impressiona com quantidade. Deus não se impressiona com quantidade, né? O homem, queridos, muitas vezes ele fica impressionado com quantidade, mas Deus não. Deus, ele é maravilhoso. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra, para que você possa sair daqui hoje, queridos, fortalecido através do poder do Espírito Santo. Não é através da pregação do pastor Rubens, não, mas é através do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Pastor Rubens não tem poder para nada, queridos, né? Pastor Rubens não tem poder para nada, nós não temos poder para nada, mas o Deus que nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Amém? Glória a Deus. Abriu aí? Deixa eu ver aqui. Primeira Samuel 14, verso 6. Amém? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. Continua aí, Patrícia, vamos ver, o 6 continua o próximo, vai, vamos ler, o 7. O escudeiro respondeu: Faça o que achar melhor, e eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Isso é escudeiro, queridos, isso é escudeiro. Vamos lá, vamos para o próximo. Pois bem, então é isso que vamos fazer, disse Jonatas ao moço. Iremos até aqueles homens e chegaremos perto para sermos vistos por ele. Próximo. Né? Quando eles nos virem, se disserem alto lá, fiquem onde estão, até que nos aproximemos de vocês, então ficaremos parados e esperaremos por eles. Se porém disserem, subam até aqui, então faremos exatamente isso, pois será sinal de que o Senhor nos ajudará a derrotá-lo. Pode continuar. Quando os filisteus viram os dois chegarem, gritaram: Vejam só, os israelitas estão saindo dos seus buracos. Então os filisteus gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e nos lhe mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas aos seus escudeiros, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Próximo. Então Jonatas escalou desfiladeiros engatinhando, e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonatas, e o seu escudeiro os matava. Né? Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, e seus corpos ficaram ali espalhados num espaço estreito e comprido com o suco de um arado. Né? Então houve pânico no acampamento, no campo e em todo o povo, e a guarnição e mesmo as tropas de ataque tremeram de medo, e houve um tremor de terra, o que veio aumentar ainda mais o terror. Só até aqui, queridos. Queridos, aqui nós estamos vendo uma situação, queridos, onde o exército de Israel estava acuado, com medo do inimigo.
E de repente, querido, Jonatas, filho de Saul, né, uma bênção, ele cria em Deus, ele acreditava, e ele não se conformou com aquela situação. E ele sabia que ali todo o exército, né, de Israel estava escondido, estava dentro dos buracos com medo, e ele pegou e tomou uma decisão: não, vamos fazer o seguinte, nosso Deus é muito mais poderoso do que isso, nosso Deus é muito mais poderoso, vamos até lá. E eles foram, queridos, e fizeram prova de Deus, e Deus deu grande vitória para o exército de Israel através da vida de Jonatas. Porque para Deus, queridos, não importa se é 1, se é 2, se é 3, não importa, né? Então, quando nós olhamos para esse texto, ele revela a confiança de Jonatas em Deus e sua extraordinária declaração. Essa afirmação de Jonatas nos deixa bem claro que Deus não se impressiona com quantidade. E eu estava falando no culto aqui de manhã, queridos, Deus ele não se impressiona com quantidade, Deus ele não se impressiona com talento, porque Deus, queridos, ele nos criou, ele é detentor de todo o talento, de toda a força e de todo o poder, né? E Jonatas ele sabia disso, queridos, ele sabia disso, né? Porque ele acreditava que quando Deus está ao nosso lado, somos maioria. Por isso que eu falei para vocês que a igreja tem dificuldade de entender o poder de Deus. Sabe, queridos, eu entreguei minha vida para Jesus com 20 anos de idade. E eu tomei uma decisão de viver um milagre de Deus. E faz 25 anos que eu estou na presença de Deus, vivendo o milagre dele todos os dias. Todos os dias, queridos. Sabe? Eu lembro que muitas pessoas ao meu lado já ficou preocupado: pastor, tem muita cadeira vazia na igreja, pastor, a gente tem que fazer alguma coisa para encher, para vir pessoas. Queridos, mas o que nós podemos fazer, queridos? Se Deus, querido, estiver do nosso lado, não importa. Se tiver 10, 20, 30 pessoas, a obra dele vai sair, vai avançar e ponto final. Às vezes nós recebemos visita e as pessoas, quando conhecem a igreja, falam: não acredito que vocês conseguiram construir isso. E eu falo: e nem eu acredito também. Isso aí é Deus puro nisso. Sabe, queridos? E uma coisa nós temos que compreender, queridos: com Deus nós somos a maioria. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, queridos, né, esse livro maravilhoso, ela nos mostra que Deus nunca se impressionou com multidão ou superioridade numérica dos nossos inimigos, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles, é muito maior, né? Em 2 Crônicas 32, 7, 8 diz: sejam fortes e valentes, não tenham medo nem desanime diante do rei da Síria ou do seu exército poderoso, pois há alguém que está conosco e que é muito mais poderoso do que ele. O rei da Síria conta apenas com o mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, para lutar as nossas batalhas. E o povo sentiu-se encorajado com o que Ezequias, rei de Judá, disse. Sabe, queridos, nós temos que ter consciência de uma coisa, queridos: com Deus ao nosso lado somos maioria. Pastor, mas eu estou sendo humilhado. Pastor, mas é muita luta. Pastor, mas a enfermidade é grande. Queridos, não interessa. Se você crê que Deus é contigo, você tem fé. Você precisa ter fé para crer que a vitória já é do Senhor. O Senhor, Ele nunca sofreu uma derrota, queridos. O Senhor, Ele é vitorioso, invicto. Então, com Deus, queridos, ao nosso lado, somos a maioria. Sabe, queridos? Se você tem um relacionamento com Deus, se você busca o Senhor, se você escuta a voz dEle, se você obedece a Ele, se Ele está do teu lado, você é a maioria. Fique em paz, fica tranquilo, descanse. Sabe, queridos, eu fico vendo, né, imaginando essa cena que a palavra de Deus diz:
Jonatas na batalha, né, diz que ele derrubava e o escudeiro matava. Ele derrubava e o escudeiro matava. Sabe, queridos, imagina ali o poder do Espírito Santo ali, dando sabedoria, dando discernimento. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas por que, pastor, não acontece? Porque nós temos medo, queridos. Porque ao invés de sair da toca, ao invés de sair do buraco, ao invés de encarar a realidade, ao invés de gritar, Senhor, eu pertenço a Ti, nós nos escondemos. Nós nos escondemos. Temos medo, vergonha de revelar o Deus maravilhoso que nós servimos. Sabe, queridos, eu costumo dizer que às vezes a gente fica com medo, né, do gigante, e quando a gente decide enfrentar o gigante, se soubesse que era fácil, eu já teria enfrentado antes. Ontem minha esposa falou isso comigo, ela falou bem assim, nossa, como é bom, né, a gente fazer um negócio que a gente pensa que é difícil, e a gente se esforça para fazer, e de repente a gente vence e vê que não foi aquela dificuldade toda. Queridos, mas nós temos que sair e fazer. Nós não podemos ficar parados. Alguma coisa nós temos que fazer. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo, né? Senhor, muda o coração da minha família. Não, sai para fora. Profetiza, ore pela sua família, estenda as suas mãos. E deixa Deus trabalhar. Mas você precisa ter fé, porque Ele quer dar a vitória nas tuas mãos. Nas tuas mãos, queridos. A Bíblia sempre revela um povo de Deus, ela sempre mostra o povo de Deus derrotando inimigos com expressivas vantagens numéricas em seus exércitos, né? Pois é o próprio Senhor que peleja por nós. O Senhor já havia mostrado a Israel que estando ao nosso lado, né? Que Ele estando ao nosso lado somos mais fortes. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 21. Quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carro e um exército muito maior do que o seu, não fique com medo, pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Deixa eu falar um negócio para você, igreja. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, uma entrevista de emprego, você tem que ter fé. Eu lembro que uma vez eu fui participar de uma entrevista de emprego, que só quando eu cheguei lá, que eu já vi o pessoal tudo de gravata, tudo de terno bem alinhado, eu já fiquei com medo. Eu falei, esse povo aí não tem nem chance. Porque nós somos assim, queridos, nós nos abatemos com facilidade, né? Só que eu falei, não, vou ficar até o final, vou confiar em Deus. E no final eu falei, não acredito. O Senhor me abençoou, o Senhor teve misericórdia de mim. Sabe, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele sempre acreditou em você. O problema é que você não acredita. Deus, Ele acredita que você pode mudar. Deus acredita. Deus acredita que você pode transformar a sua vida. Só que você precisa acreditar nisso. Deus, Ele fica torcendo por você. E eu acredito, queridos, que é assim. Deus, Ele fala bem assim, vai, se esforça, a vitória é sua, eu vou te dar. Vai. E não vai, poxa, estava na sua mão, por que você perdeu? Sabe, queridos, o Senhor, Ele havia feito uma promessa a Israel. Olha o que Deus diz em Levíticos 26:8. 5 de vocês, olha só, 5 de vocês farão correr 100 inimigos, 100 de vocês serão capazes de perseguir 10.000, e os seus inimigos cairão vencidos diante de você. O povo de Israel, queridos, foi levantado com uma promessa. Olha que promessa maravilhosa. E aí na primeira batalha, na primeira não, né? Quando chegou lá para conquistar a terra prometida, ficaram com medo. E perderam a oportunidade. E o plano de Deus teve que ser abortado. E Deus deu continuidade depois de 40 anos através da vida de Josué. Nós falamos isso de manhã, né? Deus, Ele tem um plano nas nossas vidas. Isso Deus falou no meu coração de uma forma sobrenatural. Deus, Ele tem um plano na nossa vida. Só, queridos, Ele não vai interferir nas nossas decisões. E muitas vezes esse plano é abortado por causa das nossas escolhas.
Porque quando você lê a palavra de Deus, queridos, você vai perceber que Deus, Ele nos deu de presente o livre-arbítrio, Ele nos deixa tomar a decisão. E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de viver a vitória com o Senhor para fazer o quê? Para fazer o que a gente quer, para fazer o que a gente deseja. E isso é perigoso, queridos. É uma luta constante, nós precisamos lutar contra isso. A Bíblia, queridos, ela comprova que com Deus ao nosso lado somos maioria. Pois quando Gideão derrotou o exército medianita tinha cerca de 135 homens. Quantos homens Gideão tinha ao lado dele? No momento da batalha, no momento que eles foram para o confronto, quantos homens, alguém sabe? 300, né? É isso mesmo, 300 homens. Deus, queridos, Ele podia vencer esse exército com um homem, mas Ele decidiu usar 300. E Deus, Ele usou 300, e esses 300 homens venceram mais ou menos cerca de 135 homens. Quer ver? Juízes 8, 10, 12. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar aí no telão, Juízes 8, 10 ao 12. Enquanto isso, os reis Seba e Salmuna estavam em Carsor. Estavam com eles cerca de 15 mil homens, presta atenção. Tudo o que restou do exército de todos os aliados do leste, pois 120 mil soldados já haviam morrido. Gideão seguiu a rota das caravanas a leste de Noba e Joguebeá, e atacou de surpresa o exército medianita. Zeba e Salmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas Gideão os perseguiram e os capturou, e o exército deles foi derrotado. Juízes 7:7. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam, levando as mãos à boca, diz o Senhor a Gideão. Mande para casa todos os outros. A Bíblia, queridos, ela revela a extraordinária vantagem numérica do exército etíope. Preste atenção, você vai ver que coisa absurda aqui. De cerca de 1 milhão de soldados contra o exército de Judá. E no entanto, com Deus ao seu lado, Judá saiu vitorioso. Teve um momento, queridos, que o Oriente Médio estremeceu, queridos. Foi uma das maiores batalhas que teve. A Etiópia atacou Judá, queridos, com cerca de 1 milhão de homens. Olha só, 2 Crônicas 14, do 9 ao 13. Então ele foi atacado por um exército de 1 milhão de soldados vindo da Etiópia, com 300 carros de guerra, comandado por Zera. Eles avançaram até a cidade de Meressa. O rei Asa saiu com seus soldados para lutar contra eles, e se colocaram em posição de combate no vale de Zefté, por perto de Maresa. Então Asa pediu socorro ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, ninguém mais pode ajudar-nos, aqui estamos nós fracos, contra este exército poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos no Senhor para livrar-nos, e em seu nome atacamos este enorme exército. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus, não permita que simples homens derrotem o Senhor. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército foram atrás dele até Gerar, e todo o exército etíope foi destruído, de maneira que não sobrou nenhum homem. Eles foram destruídos diante do Senhor e seu exército. Então o exército de Judá saqueou uma enorme quantidade de coisas deixado no campo de batalha. Queridos, com Deus ao nosso lado somos mais fortes. Somos mais fortes. Olha o que o rei Asa fez, queridos. Ele viu que ele não tinha condições de vencer aquele exército. Ele viu que ele não tinha condições. E isso acontece conosco também. O problema é que muitas vezes nós não assumimos, e nós queremos dar o nosso jeitinho, né?
Nós queremos dar o nosso jeitinho. Sabe, queridos? Mas o rei Asa não, ele confiou em Deus. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Você está querendo conquistar algo na vida e está difícil? Faça que nem o rei Asa, ore. Às vezes você está querendo conquistar um casamento, né? E às vezes você fala, mas pastor, está difícil demais. Como é que eu vou conseguir comprar um apartamento? Como é que eu vou conseguir comprar uma casa? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Já aceitou a derrota antes de ir para a batalha. Então nem caso, ué. Você acha que quando você casar não vai ter luta? Né? É que você assistiu muito desenho de princesa e viveram felizes para sempre. Aqueles viveram felizes para sempre é só o começo, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Se alguém falou que existe os felizes para sempre, te enganou, viu? Não estou falando que casamento é ruim. Casamento é uma bênção, né, amor? Bênção, né? Amém, queridos? Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos orar mais. Senhor, poxa vida, Senhor, eu estou querendo casar, e eu vou casar e vou virar homem no momento mais difícil. Eu vou virar homem num carro popular é mais de 100 mil reais, um apartamento é 600 mil reais. Como é que eu vou conseguir vencer, Senhor? Fala com o Senhor, abra o seu coração. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero andar na Tua presença. Eu quero viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Nós precisamos orar, queridos. O problema é que a gente fica com medo. E a gente começa a pensar, e aí como é que nós vamos fazer, como é que nós não vamos, né? E de repente a gente perde a oportunidade. É que nem o rei Asa. Provavelmente o rei Asa, eu acho que chegou em determinado momento, ele achou que podia fazer alguma coisa, porque ele foi com o exército dele batalhar. Só quando ele viu aquela multidão, falou, não tem como fazer nada. Aí ele decidiu orar. E através da oração, queridos, o pastor Rafa pregou aqui esses dias, e através da oração, o Senhor permitiu com que eles obtessem grande vitória. Nós precisamos lutar, queridos, né? Olha só, a Bíblia afirma que após o moço do profeta Eliseu, né, ver a cidade de Dota cercada pelo exército sírio, ele entrou em desespero. E o profeta Eliseu estava tranquilo, queridos. E o moço dele em desespero, estamos cercados, está cheio de soldado. E Eliseu provou para ele que com Deus do nosso lado somos maioria, né? Somos maioria. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalo. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo de Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu, aquele que está conosco são muitos maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou, ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O pastor Rafa, ele falou algo aqui no culto, muitas coisas o pastor Rafa pregou e falou comigo, mas naquele momento que ele falou sobre Jesus, aquilo entrou no meu coração que nem uma espada, que Pedro arrancou a orelha do soldado e Jesus falou, poxa, eu tenho 12 legiões de anjos, que é só eu pedir para o Pai e Ele manda para a minha defesa. Aí quando você vai pesquisar, queridos, 12 legião de anjos, cada legião, antigamente no exército romano, cada legião era um número de 4 a 5 mil soldados romanos. Então a gente não sabe quanto que é a legião lá do céu, né? Mas vamos tirar por essa base aí dos soldados romanos. Então Jesus, ele falou bem assim, ó, eu tenho cerca de 60 mil anjos à minha disposição. Só que Jesus, queridos, ele não quis usar essa defesa. E muitas vezes nós somos assim, né? Quando nós somos humilhados, quando nós somos rejeitados. Qual que é a nossa primeira reação? A gente quer se defender, né? A gente quer se defender. É que nem quando é criança, né?
Eu lembro que uma vez meu irmão foi abrir um despertador que meu pai tinha para ver o que tinha dentro. Aquele despertador antigo da corda. Aí na hora que ele abriu foi plup, e não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele colocou mais ou menos, fechou e deixou lá. E meu pai chegou, viu que não estava funcionando. Quem quebrou o despertador? Foi você? Não, pai, não foi eu. Foi você? Não, não foi eu. E meus irmãos, queridos, eu e meus irmãos, a gente tinha um pacto de honra entre nós. De maneira alguma um dedurava o outro. Não existia isso. A gente apanhava todo mundo, mas a gente não falava quem era. Isso era um pacto que a gente tinha de honra, né? Isso é um pacto. Esses dias eu estava ouvindo o filho do pastor Joel falando, né, que o mais novo, olha só que interessante, eles foram num parquinho e eles não podiam ir no parquinho, porque eles tinham que ir para a igreja, né? Aí disse que o mais novo ficou com medo, foi para casa. Aí disse que chegou e falou bem assim: ó, onde está seus irmãos? Não, pai, eu não vou falar. Onde estão seus irmãos? Fala, senão vai sobrar para você, né? Ah, pai, os irmãos estão lá no parquinho. Aí o pastor Joel foi lá, pegou os dois e quando chegou em casa, e eu vou te dar uma surra também para você aprender a não dedurar seus irmãos. Sabe, queridos, mas é uma defesa nossa. Só que com Deus não rola, porque Deus sabe o que você está fazendo, Deus conhece a sua vida. E às vezes, querido, Deus nos pergunta, que nem por exemplo mesmo, olha quando a gente olha para o jardim do Éden e a gente vê Deus perguntando onde Adão estava. Deus sabia onde ele estava. Só que Deus queria entender e queria mostrar para Adão que era ele que tinha que saber onde ele estava, a posição que ele estava, o lugar que ele estava. E muitas vezes nós não reconhecemos isso, queridos. Nós colocamos a culpa em tudo. A culpa é do esposo que o Senhor me deu. Ué, mas não foi você que escolheu? Adão não, Adão, Deus que deu para ele. Nós colocamos a culpa em tudo, queridos, e não assumimos. Eu acredito, queridos, que se Adão tivesse reconhecido a sua culpa e tivesse tomado uma atitude de homem e tivesse falado para o Senhor: Senhor, eu sou responsável por essa família. A mulher não tem nada a ver com isso. Se alguém tiver que pagar por esse erro, que seja eu. A história seria diferente? Seria, pastor, lógico. A gente vê isso acontecendo com Saul e Davi. Saul, quando ele foi confrontado, ele colocou a culpa em todo mundo, menos nele. Davi não colocou a culpa em ninguém, ele assumiu. Pequei contra o Senhor, tão somente eu pequei contra o Senhor. Então, queridos, se nós queremos ter Deus ao nosso lado, nós temos que ter consciência do quão pecador nós somos, porque Deus sabe. Deus sabe, queridos. Deus sabe os nossos pensamentos. Deus, queridos, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que antes da palavra sair dos nossos lábios, Deus já sabe o que vai ser falado. Então por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que ser aberto. Tem que ser aberto. A gente precisa abrir o nosso coração. Maior é o que está conosco. O rei Ezequias, em momento de aperto e desvantagem numérica, fez uma declaração de fé que até hoje fortalece todos os que estão em desvantagem. Presta atenção. Sejam fortes e valentes, aí 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sejam fortes e valentes, não tenham medo, nem desanime diante do rei da Síria, ou do seu poderoso exército, pois há alguém que está conosco, e que é muito mais poderoso do que ele. O rei da Síria conta apenas com mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, para lutar as nossas batalhas. E o povo sentiu-se encorajado. E o povo deixou de ter medo, queridos. O salmista também, Davi, declarou que nós devemos confiar. Ele declarou em quem nós devemos confiar. Está em Salmos 27. Outras nações confiam em seus carros e cavalos,
mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. O mundo, queridos, confia no seu poder econômico, confia nos seus governantes. O mundo confia na sua saúde, confia na sua força, mas nós não, queridos. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Durante muito tempo, a Bíblia ela nos mostra isso, que a grandeza de Deus era revelada, foi revelada através do povo dele. E Deus ele continua fazendo isso, Ele quer revelar a grandeza dele através das nossas vidas, da igreja. Ele quer mostrar para o mundo o poder dele. Ah, pastor, mas aí seria fácil, era só Deus fazer acontecer um terremoto. E isso, queridos, a Bíblia diz que Ele fala assim, só num piscar de olhos Ele faz as coisas acontecer. Só que Deus decidiu fazer de uma forma diferente. Deus decidiu manifestar e mostrar para o mundo a glória dele através do seu povo e agora através da igreja. Então, queridos, é por isso que nós precisamos ter coragem, nós precisamos orar, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, porque Deus ele quer revelar a glória dele através das nossas vidas. O que Deus faz? Deus ele pega um pecador que não tem possibilidade de vida nenhuma, decide se relacionar com ele, e de repente usa esse pecador para coisas grandes, maravilhosas. É dessa forma que Deus faz, e Deus ele quer usar a sua vida, queridos. Sabe? Davi, ele esbanjou confiança em Deus. Olha o que ele diz no Salmo 27:3, sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo, mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. E é impressionante, né, queridos? Tantas batalhas Davi lutou e ele não morreu em nenhuma. Por que Davi não morreu em nenhuma batalha? Porque todas as batalhas que ele enfrentou, ele decidiu ficar em paz e confiar no Senhor. Foi assim que aconteceu com o gigante. O povo de Israel, os homens tudo com medo de Golias, e Davi chegou lá numa paz. Quem é esse cara para desafiar o Senhor dos exércitos de Israel? Davi, queridos, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, que ele sabia que aquela vitória já estava ganha. Por quê? Porque o gigante, queridos, já estava brincando com Deus. Ele não estava desafiando o exército de Israel, ele estava desafiando o Deus de Israel. E Davi foi tão confiante que na hora que ele foi afrontar aquele gigante, que o gigante falou para ele: você acha que eu sou um cachorro? Você vem comigo com um pedaço de pau? Davi falou bem assim, ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Deixa eu te falar um negócio. Como que você está tratando esse gigante aí da sua vida? Esse gigante que está te deprimindo, esse gigante que está te derrotando, esse gigante que está causando medo. Está na hora de você vencer, não está? Chega. Está na hora de vencer, queridos. O apóstolo João, ele também escreveu, olha o que ele escreveu lá em 1 João 4,4: meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. O maior, queridos, está conosco, o maior está ao nosso lado. Igreja, olha só que interessante, e aí você vai ver a diferença da igreja e do povo de Israel. Deus, queridos, Ele estava presente, com o povo, através do teu espírito ou através dos seus anjos. Então, por isso que Deus, Ele ia na frente e Ele vencia as batalhas, porque Deus naquela época, Ele estava com o povo. Só que agora, queridos, é diferente. João ele fala aqui, e isso aqui é muito interessante,
Meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Queridos, Deus está aqui, no nosso coração. Deus está com você. Deus está na sua vida. Você está com medo de quê? Pastor, mas eu estou tomando muita decisão errada. É que você já mandou Deus embora da sua vida. Porque Deus, queridos, o primeiro contato que eu tive com Deus ele foi me apresentado como um cavalheiro. A Beth, ela ministrou naquela tarde de sábado, né, do ano de 1999. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida: Deus é um cavalheiro. Ele só entra na sua vida, no seu coração, se você permitir. Você tem que querer isso. Pastor, mas como é que eu vou saber se Deus está comigo ou não? Querido, se você tem dúvida é porque Ele não está. Porque quando Deus está conosco, Ele está dentro de nós através do Espírito, a convicção que nós temos de que Ele está conosco é grande demais, queridos. A gente sente a presença dEle, a gente sente o mover dEle na nossa vida. A gente fica com medo de tomar uma decisão errada. Esses dias eu estava meditando na palavra de Deus, queridos, e eu estava lendo aquele trecho da palavra de Deus que fala que Moisés, né, era para ele ordenar a rocha, e ele bateu, ele feriu a rocha, e ele perdeu por causa daquela atitude o direito de entrar na terra prometida. Se Moisés, queridos, o grande homem que foi, que escreveu o Pentateuco, o maior líder do povo de Israel, um homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, em determinado momento ele perdeu o controle, queridos, e fez o que não deveria fazer. Imagina eu. E aquilo, queridos, sabe, causou um temor dentro de mim. E Deus falou nitidamente no meu coração: eu estou com você, mas as decisões são suas. As decisões são suas. Eu nunca vou tirar esse direito que eu dei para você. Então realmente corre o risco de você errar sim, mesmo eu estando com você. Corre o risco, queridos. Por isso que nós temos que buscar a palavra de Deus. Às vezes você fala bem assim: o pastor está na igreja todo dia porque ele é pastor. Eu estou na igreja todo dia, queridos, porque eu preciso, queridos, me preparar todos os dias para os desafios da vida. Eu preciso me preparar para tomar as decisões corretas, para fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que todo dia que tem culto eu estou na igreja, todo dia eu leio a Bíblia, queridos. Todo dia, queridos, eu pego a Bíblia, não fico um dia sequer sem ler a Bíblia, queridos. Porque eu tenho medo, queridos, de errar e perder a oportunidade de ser usado por Deus através do seu plano. Pastor, mas e aí, o que você faz? Queridos, quando eu não sei o que eu tenho que fazer, eu fico quieto, eu não faço nada, eu espero. Vou fazer o quê? Fazer o quê? Às vezes a gente é pressionado: não, mas você tem que fazer. Ou não tem que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada, eu vou esperar o momento certo, Deus vai dar a direção, e aí eu vou tomar a decisão. Por quê, queridos? Porque eu não sou bobo. Eu sei que se eu tomar uma decisão debaixo de pressão, pode ser que eu tome uma decisão errada. Moisés aconteceu isso. Estamos com sede, Moisés, estamos com sede, Moisés, dá água. Sabe, queridos, essa palavra, queridos, é muito forte. Deus, Ele tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Deixa eu falar um negócio para você: o plano de Deus, o projeto de Deus, não é para a instituição Comunidade Núclea. A instituição Comunidade Núclea, queridos, é algo, né, que nós tivemos, que o pastor Orides teve que desenvolver, que o pastor Orides teve que criar. Para quê? Para que a gente possa ter a liberdade de se reunir dentro da lei, para poder adorar a Deus.
Mas Deus, queridos, a obra dele na sua vida é muito maior do que a comunidade núclea. Comunidade núclea é um lugar para a gente poder aprender, sabe? Muitas vezes para a gente poder apanhar, né? Por quê? Porque nós somos teimosos. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Pensa num pastor que foi usado por Deus para me colocar na linha, foi o pastor Orides. Pensa num pastor que batia em mim sem dó. Pensa. Para você ter uma ideia, você acha que desde quando eu comecei a andar com o pastor Orides eu pregava no púlpito? O pastor Orides só me colocou para pregar, acho que umas 2, 3 vezes na comunidade núclea, acho que porque ele tinha convidado o pastor e o pastor não foi. Não, Rubens, então você prega. Já passou pensamentos na minha cabeça, por que o pastor Orides não me escolhe? Por que o pastor... E imediatamente falava, o pastor tem os motivos dele. Deus fala com ele, ele sabe o que acontece, eu não vou me preocupar com isso. Sabe, queridos? E às vezes nós nos preocupamos, nós achamos que minha vida não está desenvolvendo, eu não estou melhorando, as coisas não estão acontecendo. Porque fulano, porque minha mãe, porque meu pai, porque isso, porque aquilo. Ei, espera aí, Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. O meu sogro, ele ensinou algo valioso para minha esposa. Desde criança ele falava bem assim para ela: filha, entenda uma coisa, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você não vai ser salvo porque o seu pai foi salvo. Você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. E eu quero concluir, queridos, essa ministração, né? Dizendo para você que Deus não se impressiona com a quantidade dos nossos inimigos, pois com Ele seremos sempre mais fortes. Aliás, né? Para derrotar. O pastor Rafa, ele pregou aqui com excelência na sexta. O Senhor, Ele está sobre todos os reinos, Ele é o Senhor de todos os reinos. Inclusive, queridos, Ele está acima até do inferno. Não devemos, queridos, nos impressionar com a quantidade dos nossos inimigos, pois com eles seremos sempre mais fortes. Aliás, para derrotar toda a confederação satânica e garantir a nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo derrotou sozinho todos os inimigos juntos. E sabe qual foi o momento que Jesus ele derrotou, queridos? Na cruz, quando ele se entregou à vontade de Deus e morreu em favor da minha vida e da sua vida. Por isso que nós temos essa oportunidade, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 63, 4, 6. Olha só. O desejo de vingar o meu povo estava no meu coração, e a hora certa havia chegado. Sim, havia chegado a hora de liberar o meu povo das mãos dos que o escravizavam. Procurei alguém que me ajudasse, mas não havia ninguém. Estranhei, pois não havia ninguém para apoiar-me, por isso sozinho executei a vingança. Sem ajuda alguma trouxe a salvação para o meu povo, e castiguei meus inimigos na minha ira. Pisoteei os povos rebeldes e deixei as nações tontas com o meu ódio, e derramei por terra o sangue dos meus inimigos. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele é Deus. Ele não precisa de mim e de você. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus, Ele ficou 3 anos com os seus discípulos. Ele ensinou, Ele sustentou, Ele cuidou dos seus discípulos. Mas no momento que Ele foi crucificado, apenas um o acompanhou de longe. Deixa eu falar um negócio para você, igreja. Você que está aqui nessa tarde, você tem a oportunidade de viver uma vida inteira com Deus Todo-Poderoso ao seu lado.
mas também você tem toda a oportunidade de negar Ele. E eu pergunto para você, o que você vai decidir? Ah, pastor, mas eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Legal, já vi, Davi era jovem, mas ele falou bem assim: ao invés de aproveitar a vida, eu vou obedecer a Deus. E ele decidiu matar aquele gigante, e ele decidiu servir ao Senhor, e o Senhor deu a ele uma vida maravilhosa. Queridos, é interessante que quando Davi, ele venceu o gigante, falaram para ele que ele ia casar com a filha do rei. Ele falou, mas quem sou eu? Eu não tenho nada, minha família é pobre, também não tenho nada para oferecer de dote. E aí quando você olha no final da vida de Davi, queridos, aquele menino que não tinha nada, e você vê ele abrindo o tesouro dele para ofertar para a construção do templo, queridos, fica impressionado. Uma vez eu li um livro, queridos, eu não lembro o valor, mas o cara ele calculou nos valores de hoje, todo aquele metal, de ouro, de ferro, de bronze, que Davi doou para a construção do templo. E Davi ele só precisou tomar uma atitude na vida dele, obedecer a Deus. E Deus deu para ele uma vida maravilhosa. Ei jovem, deixa eu perguntar para você, o que você está fazendo com a sua vida? Eu estava conversando com uma pessoa e é interessante, né? Depois que a gente chega numa certa idade, queridos, busca o Senhor, a gente adquire uma certa sabedoria. E às vezes a gente vê os jovens, eu quero aproveitar a vida, aí com 15 anos quer namorar. Para quê? Que vai namorar com 15 anos? Para pecar, porque com 15 anos não tem condições de casar, né? Vai namorar com 15 anos para quê? Para pecar, para satisfazer o desejo, para satisfazer a vontade, né? Mas se um jovem, queridos, de 15 anos, ele toma uma decisão na vida dele, eu vou dar duro, até os meus 10 anos da minha vida eu vou dar duro, eu vou estudar, eu vou batalhar, eu vou buscar o Senhor vai abrir porta para mim. Durante 10 anos da minha vida, eu não quero aproveitar a minha vida, eu vou lutar com a minha vida, eu vou estudar, eu vou me capacitar. Queridos, é a decisão mais inteligente que um jovem pode fazer. Por quê? Porque dos 15 até os 25, ele vai lutar para poder, estudar, para poder se capacitar. E depois ele vai aproveitar uma vida inteira, porque ele vai ter condições de ter aquilo que ele quiser, de comprar aquilo que ele quiser, né? Eu lembro que uma vez, com 15 anos, eu falei para meu pai, eu estou namorando. E meu pai falou, rapaz, você não tem condições nem de comprar o tênis que você usa, você está namorando, toma vergonha na sua cara. Você está precisando é pegar uma enxada e trabalhar. Meu pai falou, deixa para você namorar quando você virar homem, rapaz. Quando você tiver condições de sustentar a sua família. Sabe, queridos, muitas vezes nós não pensamos dessa forma. Deus, Ele está oferecendo o tudo dele em troca do seu nada, porque nós não temos nada para oferecer a Ele. Nós não temos nada para oferecer a Ele. Ele quer refletir a grandeza dele através da minha vida e através da sua vida.